agora deu certo. Como dizia Pedro Bial, estamos de volta. Estamos de volta. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta. Vamos Graças a lá. Deus. Mensagem 26. Os afins se atraem. Observe quais os tipos de pessoas que têm se aproximado de você. Se por acaso você tem se envolvido com pessoas cujos pensamentos e atitudes deixam a desejar, porque são baseados na falta de amor, de escrúpulos no egoísmo. Veja se na realidade não espelham aquilo que você é. Lembre-se que atraímos para perto de nós aqueles que nos assemelham. Se estivermos sempre a enganar e a trapacear as pessoas, é certo que encontraremos outros iguais, ou piores que nós. Farão beber do próprio veneno. Os afins se atraem. Assim não façamos aos outros o que não gostaríamos que fizessem para nós. Sejamos leais, amigos e companheiros, respeitando e amando os nossos semelhantes, especialmente aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Da mesma forma como tratamos os outros, seremos tratados. Agindo com amor, só teremos amor a receber. Recebemos de volta aquilo que damos aos outros. É a lei da afinidade atuando em nossas vidas. Bom, essa mensagem é bem interessante, né? Qualquer mudança de atitude, né? Qualquer reforma íntima que você queira fazer, mudança de vida, né? Dá um exemplo aqui, né? Pessoa totalmente sedentária, a pessoa bebe todo dia, bebe final de semana, come pra caramba e quer mudar de vida. Tem um estalo, tem um chamado lá ou do médico, tá com a própria consciência, que é mudar de vida, né? Então a pessoa tem que fazer o quê? Tem que fazer uma dieta regulada, fazer atividade física, fazer treinar, né? Procurar pessoas que se adequem ao mesmo estilo de vida, né? Porque é muito difícil, né? Quem já fez dieta alguma vez na vida, dentro de casa só você faz dieta, na festa da família, final de semana, só você faz a dieta, só você que tenta parar de beber e todo mundo bebe, todo mundo come pra caramba, é muito difícil, né? Então, o que você tem que fazer, né? Procurar pessoas que pensam da forma que você quer pensar, pessoas que te incentivem naquilo que você quer almejar, né? Então, se você tem um estilo de vida que você quer seguir, que você quer mudar, procure pessoas que compartilhem do mesmo pensamento. Se você quer se espiritualizar, procure pessoas já espiritualizadas com amizade, né? Se essas pessoas, de alguma forma, você achar chata, né? É sinal que você ainda não está preparado para aquele estilo de vida. Então, você tem que mudar muita coisa dentro de você para começar a achar prazer naquele estilo de vida que você quer levar. E isso é para todo jeito, né? Se você é uma pessoa, se você frequenta boteco todo dia, você vai encher a cara todo dia, né? Se você anda com pessoas que usam drogas, né, diretamente dia e noite, provavelmente você vai experimentar a droga ali na frente. Então é mais ou menos isso que fala a mensagem aqui, né, Oswaldo? Você pegou para o lado da parte material, né? Eu vou pegar aqui para o lado da parte espiritual, que é bastante importante, né? Para quem está tentando mudar de vida, para quem está tentando aprender o Evangelho e aprender isso que o Espiritismo nos traz, é bastante importante isso que você falou. O tipo de lugar que a gente frequenta, tipo de pensamento que a gente tem, né? Com quais tipos de pessoas a gente convive, o que elas sentem, o que elas vibram. Na parte espiritual é da mesma forma, né? Às vezes a pessoa vai ao centro e quando chega lá percebe, né? Ou está indo ao centro já porque tem alguma coisa que está atrapalhando, perturbando, qualquer coisa desse tipo. E muitas das vezes, né, para quem teve a oportunidade de estar numa casa espírita, participar de um trabalho mediúnico, até de tomar um passe, às vezes você vê como que as pessoas chegam ao centro espírita, e muitas das vezes acompanhado. Só que esse, esse ser que acompanha, os seres que o acompanham,
não são de boa vibração, né? Não tem pensamentos bons, né? E aí acaba atrapalhando essa pessoa. E é bastante interessante, porque às vezes a pessoa que vai dar o passe, ela vai perceber que você tem uma companhia não muito agradável, vamos dizer assim. E aí as pessoas ficam assim, mas como, né? Como que um ser ainda maldoso na espiritualidade, o que ele estaria fazendo perto de mim? Por que ele estaria comigo? E as pessoas pensam assim, né? Mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu sou uma pessoa que faço tudo certinho. Por que um espírito não tão bom estaria do meu lado? Essa é a primeira indagação, né? A primeira reflexão que a pessoa que tem ao seu lado um ser, né, dessa vibração se pergunta. E aí você, né, esse Gotas de Paz, né? Os afins se atraem. Afins, afinidade, né? A gente já falou isso sobre os seres que se aproximam de nós, e nós falamos de sintonia e vibração. Você explicou muito bem, né? O tipo de conversa que eu tenho, o tipo de pensamento, o tipo de gosto que eu tenho, eu faço as minhas amizades aqui no planeta Terra. Só que a gente não percebe, e isso é por falta de conhecimento do mundo espiritual, porque por a gente ainda não ter esse entendimento de mundo espiritual, a gente acha que todo mundo que morre vai para o lado bom. E os espíritos ruins são outros seres que foram criados em outro momento, já foram criados ruins e nos atormentam no planeta Terra. Esse é um entendimento. O entendimento que Allan Kardec nos dá é que, do jeito que nós saímos do planeta Terra, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, nós retornamos para o mundo espiritual. E de onde nós estivermos lá, nós vibramos e entramos em contato com as pessoas do planeta Terra. Aquela história, a gente sempre brincou, né, do anjinho e do demoninho, que era dos desenhos animados, né, principalmente do Tom e Jerry, e alguns outros acho que mostravam também, mostrava um mesmo formatinho, por exemplo, do ratinho lá do Tom e Jerry, ou do gato, né, do lado um com chifrinho e aquela lança lá que ele tem de Evidente. tridente. E do outro, um anjinho com aquela auréola, né, na cabeça, ali ao retorno da cabeça, com uma bata branca, demonstrando santidade, né? E aí um do lado falando para ele não fazer coisa errada e o outro atentando, né, que a turma diz, né, tentando fazer com que ele tome uma atitude ruim e errada. E aí a gente percebe assim, qual dos dois vence, né? Quem que leva vantagem aí? O que é do lado bom ou daquele que é do lado ruim? Né? E a gente fala assim, depende do que eu quero fazer. Se eu quero revidar, se eu quero, como você falou, viver num esborne, viver no bar, sem compromisso com nada, sem respeito com nada, eu estou oferecendo o meu campo vibratório, a minha parte mental, para que seres que gostam daquilo que eu estou fazendo se aproximem de mim. Mas como a gente diz, não é porque no lugar, na verdade, no lugar aonde eu estou. Eu posso estar num bar tomando um suco, fazendo um lanche, porque eu estava trabalhando e o meu pensamento não está em retornar para casa, né? Como diz, não estou pensando nada. Então, a minha vibração, apesar de eu estar num local não propício, aparentemente, eu posso conviver ali, estar ali sem ser afetado com isso. Lógico que a vibração minha tem que ser muito grande. Mas se o meu pensamento estiver no bem, não estar fazendo nada de errado, não tem problema nenhum. Tanto que Divaldo Franco fala que o carnaval é a coisa maravilhosa.
Os desfiles de carnavais são coisas maravilhosas. Já o pensamento de muitas pessoas que estão lá não significa que seja igual. Mas se eu vou, né, vamos tentar colocar assim, para a avenida, com pensamento de bem, de não fazer mal, apenas de assistir um espetáculo com minha família, pensando em coisas boas, eu estou na minha vibração, a minha vibração não será afetada, mesmo que ali estejam seres dessa vibração, de outra vibração diferente. Da mesma forma, eu posso estar dentro da igreja e pensando em mal, em fazer o mal, em passar alguém para trás, em sacanear com pensamentos ruins. Não adianta eu estar dentro de uma casa religiosa se o meu pensamento for diferente. O que faz a diferença é a minha vibração, é o meu pensamento. É o que eu estou vibrando, o que eu estou sentindo. É isso que ele fala, né? O modo de viver é que atrai o bom ou o ruim. Na parte espiritual é isso. A gente gostaria, aparentemente, sem ser uma coisa constante, que os espíritos de luz nos visitassem. Mas fala assim, como é que o espírito de luz me visita se o meu pensamento é de ódio, de raiva, de inveja, de malcriação, de fazer o mal? Meu pensamento não está com a sintonia daquilo que eu gostaria de ter. Então eu tenho que entrar na mesma vibração desses seres. Aí você falou, como seria a vibração desses seres? Né? Então eu falo assim, quem vive o evangelho, trabalha dentro do evangelho, a gente não é 100% perfeito ainda, né? A gente demora, tem muito chão. Mas quanto mais eu trago no meu pensamento coisas boas, mesmo que de vez em quando visite um pensamento ruim, mas as minhas atitudes são boas, o meu entendimento é para a melhoria, eu busco Deus a todo instante, eu quero que Deus esteja comigo, eu estou vibrando isso. Então a chance de eu receber seres que possam me ajudar nisso é muito grande. Por isso que a gente precisa. E aí é uma outra coisa que as pessoas não fazem. Muitas pessoas vão à igreja e vivem dentro da igreja uma hora e pouco, rezando, né? Tentando ser ali um cristão, mas a partir do momento que sai da igreja, eu estou usando o termo igreja mesmo, né? Para todos aqueles que frequentem, né? Quais locais forem dessa parte religiosa, mas a partir do momento que sai, entende que o que deveria ser feito ali dentro daquele local. E ao retornar para casa, para a rua, volta com os pensamentos ruins, com a maldade, com o não estou nem aí, a chance de eu perder tudo aquilo que eu deveria ter conquistado naquela hora que eu estive no local melhor, eu não levo para minha casa. Por isso que a vivência evangélica ou a vivência, não é que você tem que ser santo total, né, um beato, mas você tem que ter o pensamento no bem. Como você falou, tem gente que gosta, eu, por exemplo, abri mão da parte alcoólica na minha vida. E de muitas outras sentimentos e entendimentos, porque eu entendo que isso não me faz bem. Mas eu posso ir numa festa de alguém, como você falou, de fim de ano, onde as pessoas lá estarão comendo, bebendo, eu posso não querer beber. Se a pessoa se sente bem bebendo, e aquilo faz bem para ela, é o que ela quer. Não significa que aquilo precise me afetar. Eu tenho o meu entendimento, a pessoa tem o dela. Então é uma reunião de família, é uma reunião onde todo mundo está ali com um sentimento, né, de família, de comemoração, de tudo, não tem problema nenhum. Para a pessoa que faz. Agora, se o sentimento é diferente, né? Se a bebida já altera alguma coisa na pessoa, o seu pensamento, o seu sentimento, já quer brigar, já quer isso, a gente percebe que ela vai atrair para o lado dela os afins, ou aqueles com os quais tem a afinidade, ou seja, os mesmos gostos, os mesmos sentimentos, as mesmas vibrações. Por isso que a gente tem cada vez mais é vibrar o bem, a caridade. Aí a chance da gente ser assistido, naqueles que gostam e que acreditam, assistido pelos espíritos do bem,
que querem o bem, que vão vir para o meu lado quando eu estiver fazendo isso. Na verdade, é bem isso. Eu trago para o meu lado a parte da espiritualidade boa. Vamos se unir às pessoas boas, né? Para evitar pensamentos errados. E mesmo que a gente, como você falou, né? Por exemplo, um carcereiro, né? Como é que ele faz para trabalhar dentro de né? Um agente prisional, como é que ele faz para trabalhar dentro de uma cadeia, sendo uma boa pessoa, estando com pessoas de toda estirpe lá, pensamento negativo, pessoas ruins, pessoas maldosas, né? E ele tem que se proteger, né? Ele tem que, de alguma forma, se blindar para não ser contaminado por aquilo. Muitos a gente sabe que se desviam, né? Acabam fazendo delitos lá dentro, né? Trazendo droga dentro de um presídio, trazendo, né? A causa espancando, muitas vezes presos. Mas tem pessoas que trabalham com isso e conseguem seguir que é certo, né? Conseguem se blindar dessas energias ruins e conseguem ir embora para casa e se tornam, né? Que tem que esses serviços têm que existir, não tem jeito, né? Um policial tem que andar num lugar que é bocado, um lugar que é perigoso, ele tem que estar lá e tem que se blindar com essas energias ruins, né? Então, infelizmente, é isso, né? Aprender, se proteger e, quando não, andar sempre com as pessoas boas. Na verdade, o que você falou, esse se blindar, esse se fechar, seria no pensamento, né? Ou e principalmente nas atitudes. Eu posso ser, como você falou, um carcereiro, eu estou num lugar onde tem pessoas que cometeram N delitos, mas eu estou lá cumprindo uma função, e se eu cumprir a minha função da forma correta, não tem nada mal nenhum que me atinja. Eu levo para lá aquilo que eu tenho de bom. Muitas das vezes, né, eu posso auxiliar ainda muitos desses que estão ali ainda com pensamento em fazer coisas erradas, eu posso mudar a ele, na verdade, com a minha forma de ser, né? Não é porque eu sou sozinho que eu tenho que bandear, né? Se mudar de lado, eu posso continuar sendo o que eu sou. Por outro lado, a gente sabe que tem dentro de centros espíritas mesmo, né? Pessoas que estão lá trabalhando e fofocando e trazendo Isso, discórdia para dentro do ambiente, a né? gente sabe bem disso. É. Vamos iniciar os com as preces? Vamos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos para a nossa parte de perguntas, Oswaldo. Essa semana aqui sobre gratidão, né? Como é que funciona isso? A gente tem que agradecer a tudo mesmo? Falaram que a gente tem que agradecer até as coisas ruins, as coisas boas. Como é que funciona isso sobre a ótica espírita cristã? Sempre cai, né, para o lado espírita, se o espiritismo tem entendimento diferente da gratidão. Para início, né, a gente precisa entender o que seria gratidão, né?
palavra gratidão vem de graça, né? De dar graças, de, na verdade, agradecer. Então, você fala assim, agradecer, ter gratidão, ser grato. Nós, né? Quando a gente falou, você falou cristão e espírita, todas as religiões acreditam que nós devemos agradecer a tudo. Porém, o espiritismo, ele nos mostra de uma outra forma. Primeiro, né, a gente entende assim, que nós, seres encarnados, nós estamos aqui evoluindo, né? Buscando uma evolução. Então, nós vamos nos deparar na nossa evolução vivendo num planeta que nós chamamos de prova e de expiação, um local, como a gente percebeu, que nós vamos encontrar pessoas de todas as formas, né? De todo conhecimento, de toda forma de ser, caráter. E a nossa vida, nosso dia a dia, se nós não tivermos um entendimento claro sobre Deus e sobre suas leis, nós vamos sempre achar que as coisas que nos acontecem é culpa de alguém, né? Então você fala assim, eu começo a culpar porque eu não entendo por que essas coisas acontecem, né? Então, eu agradeço ao quê? A gente aprendeu a agradecer às pessoas que nos dão alguma coisa. Quando alguém, né, presta uma caridade a nós, não vai ser todo mundo, mas a maioria das pessoas já tem essa ideia de que há necessidade de agradecer. Quando alguém me faz um bem, eu agradeço. Isso a maioria das pessoas concorda. Eu devo agradecer às pessoas que me trazem algum benefício. E isso nós fazemos. Porém, como você fez na pergunta, até as coisas ruins eu devo agradecer, a maioria das pessoas acredita que não. Como que eu vou agradecer algo de ruim que está acontecendo na minha vida? Aquilo que é de ruim, da mesma forma que eu falei agora no Gotas de Paz, eu posso ir a uma casa espírita e chegar lá e perceber que estou acompanhada de um ser que não tem um grande conhecimento e achar que não é comigo, o que será que aconteceu? Alguém mandou isso para mim? Nunca a gente vai entender que as coisas que acontecem na minha vida, o principal culpado sou eu. Por isso, as pessoas não agradecem. Algumas religiões ensinam e algumas pessoas passam a agradecer, por exemplo, na hora de se alimentar, né? Agradece o prato de comida. Alguns religiosos fazem isso. Algumas famílias usam isso como prática durante as refeições. Mas é muito difícil a gente ter gratidão 24 horas por dia. Da mesma forma que eu falei ali no Gotas de Paz que a gente deveria viver o Evangelho 24 horas por dia e não só dentro da igreja, nós também deveríamos ser gratos a Deus 24 horas por dia. Mas para isso, primeiro eu preciso entender que Deus é bom, né? Um termo que tem usado algumas religiões por aí. Deus é bom o tempo todo. Deus não muda, né? Só é bom dentro da igreja. Quando eu estou dentro da igreja, Deus é bom o tempo todo. Quem não é bom o tempo todo sou eu, ou cada um de nós. Então, quando a gente vai entender Jesus, ele usa um termo assim. Qual o principal mandamento da lei? Perguntam a Jesus com relação aos 10 mandamentos. E ele diz o quê? O que é que está escrito na lei? E lá, acho que o fariseu lê, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Essa é a primeira lei, essa é a lei maior. Então, a lei maior pede para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Ou amar a Deus
em tudo aquilo que me acontece. Seria o princípio da gratidão. Amar a Deus em tudo. E o próximo também, da mesma forma que eu quero, da mesma forma que eu me amo, da mesma forma que eu quero que as coisas aconteçam para mim. Isso é uma lei. Existem outras leis que Jesus tenta nos ensinar. Então, dentro da lei de Deus, Jesus mostra que Deus é um ser maravilhoso, bondoso, amoroso, misericordioso. Então, ele nunca vai dar coisas ruins aos seus filhos. Isso foi dito por Jesus. Né? Se os pais da terra dão boas coisas aos seus filhos, imagine Deus, nosso Pai que está no céu. O que é que ele nos daria? Então, Deus nunca nos daria coisas ruins. Então, eu vou precisar entender que existem leis, e dentro dessas leis, uma das leis é de ação e reação, de causa e efeito. Tudo o que eu causo de ruim a alguém, em algum momento eu vou ter que reparar isso. Então, dentro dessa lei, as coisas que acontecem na minha vida têm relação àquilo que eu fiz, a lei de Deus. Então, não parte de Deus diretamente as coisas que me acontecem, e sim de sua lei, que diz que cada um, quando fizer algo de errado, tem que reparar isso. Então, a minha vida, na minha vida acontecerão coisas que eu não concordarei no momento que eu estiver passando. Mas quando eu conhecer claramente a lei de Deus, eu vou saber que aquilo que está acontecendo comigo é a permissão de Deus para que eu possa reparar o mal feito e continuar a minha vida. Então, para mim, ao invés de ser algo ruim, deveria ser um benefício. Então, ao invés de ficar bravo, revoltado, querer xingar a tudo e a todos, eu devo entender que Deus está me dando um benefício. Então, eu tenho que agradecer a Deus. É fácil fazer isso? Não. Mas será fácil quando eu entender como é que funciona essa lei. Como é que Deus age ou a lei de Deus age. Por que é que eu passo por coisas erradas? Não é porque Deus quer, porque Deus continua sendo bom e amoroso. Mas ele também é justo. E permite que quando eu erro, ele me permita reparar o erro praticado. Isso é bondade. Além de justiça, é bondade. Deus é bom? É. Nas coisas ruins? Sim. Então, ele fala assim, quando a gente conseguir entender isso, por isso que leva tempo. Quanto mais rápido a gente aprender isso, mais eu consigo entender isso, né? Como funciona. Então, gratidão. Gratidão é uma coisa que ainda para nós é forçado. Por educação, nós agradecemos muitas coisas. Não é porque eu quero apenas, é por, né, uma forma de conviver, né, de estar bem com as pessoas. Mas não é uma coisa que eu faço com naturalidade. Então, a gratidão não é algo fácil para nós fazermos. Porque enquanto eu não entender que as coisas que acontecem comigo são possíveis de acontecer pela minha ainda não evolução, pela minha falta de conhecimento, eu vou passar a culpar pessoas. Dificilmente a gente diz, não, eu tenho que passar por isso e tudo bem, obrigado, e vou em frente. Dificilmente a gente faz isso, a gente não está preparado para isso. Mas se a gente entender essa lei, e é importante que a gente entenda, porque quanto mais rápido eu entendo isso, mais fica fácil de carregar o fardo. Mais fica fácil de resolver os problemas da vida. Né? A gente vai ler, né, se tudo der certo, o Evangelho da noite, ele está falando de oração. Primeira coisa que eu devo fazer ao acordar num dia é abrir os olhos e dizer, Deus, obrigado por mais um dia, pela oportunidade de mais um dia. E eu pergunto, quantas pessoas fazem isso?
E se fazem, quantas pessoas fazem isso de coração? Com sentimento. Eu vou para o meu trabalho. Lá não é legal, lá tem pessoas ainda que eu não convivo. Não gostaria de ir trabalhar. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho, por eu ter um trabalho. Da mesma forma, na hora de se alimentar, obrigado por ter um alimento. Obrigado por ter um salário. Obrigado por ter oportunidade, um local para comprar alimento, trazer o alimento para casa. Por ter roupa, por ter casa, por ter N coisas. Me faltam muitas coisas, mas eu tenho muitas coisas. E a quem eu devo agradecer isso? Ao Criador de tudo, Criador do universo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gratidão, ela deveria fazer parte da nossa vida. Nos Estados Unidos, né, eles têm um dia, né, um dia de ação de graça que eles chamam, mas até ele tem um nome, né, acho que tem que Giving, alguma coisa assim, mas é o dia de tem que Giving Day, que é o dia de agradecer. Só que é um dia, como nós temos o Dia dos Mortos, né, onde nós comemoramos e lembramos das pessoas que nos foram caras e fazemos um dia para ele. Um Dia das Mães, que as pessoas falam, né, que devia ser todos os dias. O Dia das Mulheres, que deveriam ser todos os dias, a gente marca um dia para isso. E aí, nesse dia, se faz uma festa e se lembra. Mas o dia que a gente conseguir transformar, né, de ser todos os dias o dia de agradecer, o dia de ação de graça, o dia de agradecer a Deus por tudo o que eu tenho, né? A nossa vida muda. Por isso que muitas pessoas, hoje é o tema, né, do momento, dos coaches, das religiões, das pessoas que postam vídeo aí na internet, é gratidão, gratidão, gratidão. Todo mundo fala de gratidão. Só que poucas pessoas conseguem explicar o motivo dessa gratidão, ou por que eu deveria agradecer, como eu devo agradecer. Eu devo agradecer, na verdade, compreendendo Deus. Eu devo agradecer a Deus entendendo como ele age, entendendo que mesmo que eu tenha N problemas, eu necessito passar por isso. Quando eu conseguir, na verdade, entender isso, eu passo a agradecer. Então, a gratidão, ela vai ser no começo e precisa ser, da mesma forma que fazer caridade, a princípio, forçado. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas eu tenho que repetir tanto, da mesma forma que eu repito exercícios quando eu vou para a academia, para o esporte, para onde quer que seja, eu repito até aprender, eu tenho que repetir até aprender, a ser grato. Quando isso se tornar algo, fazer parte do meu ser, parte do meu, né, da minha vida, né, como sendo natural, partindo de mim, claramente, eu passo a atrair, daquela forma que a gente leu no Gotas de Paz, seres do bem. Eu ilumino o mundo. Aonde eu chego, as pessoas vão perceber a minha chegada. Porque eu trago isso no semblante, porque é horrível você olhar para uma pessoa e ela está ali remoendo sentimento, remoendo emoções, não contente de estar ali ou fazendo coisas que não quer, meio que na marra. E a gente vive, às vezes, o dia a dia nosso assim, indo para o trabalho na marra, indo para uma reunião com pessoas, eu não gostaria de ir. Quer dizer, isso me incomoda. Então eu posso ir lá e tentar fazer uma cara bonita, mas eu não vou conseguir. Porque não está partindo de mim aquilo. Mas quando a gente conseguir, desde acordar ao dormir, a gente fazer isso, né, de ter essa gratidão, de ser grato. Então, assim, por que a gente tem que ser grato? Porque Deus nos deu a vida, porque Deus nos está dando uma oportunidade de estar aqui de novo, Deus nos está dando a oportunidade de trabalhar, de conviver com pessoas, de fazer N coisas, de melhorar o meu aprendizado, de ser mais inteligente, de conseguir mais coisas. É a permissão dele. E eu deveria, né, como um aluno que está aprendendo, falar, nossa, Deus, obrigado, eu aprendi tanta coisa, nossa, está sendo tão bom, nossa, está sendo tão legal. Quando isso for uma motivação de vida, nós estamos no caminho certo. Nós percebemos que ainda não estamos, porque isso não é constante, isso não é natural.
ele vai ser forçado. Como às vezes a gente força algumas situações. Mas eu devo forçar? Sim, eu devo forçar até aprender. Eu não devo desistir nunca. Ah, eu não consigo. Não, essa palavra não dá. Eu não consigo ainda, eu vou conseguir, eu vou treinar mais. Né? Então, quando a gente conseguir agradecer, então o Espiritismo ele acredita isso, que quando eu aprender ou entender as leis de Deus, eu passo a ser grato naturalmente. Deveria ser, né? Eu fiz lá um cursinho lá no mundo espiritual, conversei bastante, falei, agora eu vou lá para o planeta Terra, e agora vai ser diferente. Porque agora eu entrando lá, eu vou arrebentar, eu vou ser a melhor pessoa do mundo, eu vou fazer tudo de bom. E quando eu entro aqui, o que eu faço? Ah, é difícil. Ah, é muito difícil. Nossa, quanta coisa eu tenho que passar. Nossa, olha o que eu estou passando. Nossa, né? Eu só mostro o lado ruim. A pessoa grata só consegue enxergar o lado bom. Né? Então, quando eu conseguir vibrar isso, né, ter a gratidão, é o que eu vou conseguir mudar a minha vida. Colocar a minha vida no lugar. Entender e mostrar para Deus que eu o amo, né? Porque muitas pessoas falam, se você perguntar à pessoa, você ama a Deus? Ele fala, amo. E por que você reclama da sua vida? Por que você reclama do que você está passando? Então você não ama a Deus. Você faz tipo. Você acha que engana ele dizendo que ama. Então o amor não está dizer assim, Deus, eu te amo. É de que cada situação que eu vivo e que eu passo, eu falo, nossa, obrigado, passei por mais uma. Nossa, vou vencer essa. Nossa, Deus, não é fácil, hein? Mas me ajuda aqui para que eu consiga vencer. E busque essa motivação, da mesma motivação que às vezes para fazer exercício não é fácil, e a gente precisa buscar essa motivação para fazer, quando a gente conseguir colocar isso em tudo na vida, como sou grato por estar aqui, por ter a oportunidade, né? O dia que a gente entendesse a reencarnação, a gente falaria isso. Obrigado por eu ter essa oportunidade de novo. Eu não sei o que eu fiz e não gostaria de lembrar o que eu fiz, mas coisa boa eu não fiz. Mas, se o senhor me permitir aqui, um pouquinho mais de ajuda, né? Que a gente vai ter sempre, eu vou vencer isso. Eu vou conseguir melhorar isso. Isso seria o entendimento de gratidão, né? Com poucas palavras em menos tempo. Tem um exercício, né, que me fez pensar bastante uma vez. A pessoa falou assim, não sei onde que eu vi isso aí, ela falou assim, você se imagine amanhã acordando e tendo na vida só as coisas que você já agradeceu. Né? Daí, se parei para pensar, eu acho que eu nem ia acordar, né, porque nem agradecia, nem agradecia a minha própria vida. Então, se você parar para pensar, amanhã, né, você acordando, o que que você teria só, né? Será que você teria seus filhos? Será que você teria seu ganha-pão? Será que você teria sua casa? Será que você teria seu meio de locomoção? Será que você teria, né, amigos? Né? Então, a gente passa tudo em branco, acaba não agradecendo nada, mas se tudo isso que a gente não agradece, a gente deixasse de ter, a gente ia sentir muita falta. Então, Deus mesmo, né? Falando pessoalmente, né? Não consigo ainda. Ah, eu amo Deus. Eu não tenho esse sentimento ainda. Não tenho, porque é uma coisa que eu luto para querer amar a Deus, né, acima de todas as coisas, respeito, mas o sentimento que a gente tem dentro, você fala que ama a Deus, e depois num momento de fúria, um momento de perca, alguma coisa assim, a gente não consegue agradecer as coisas ruins, como a gente estava falando agora há pouco, né? E então é um passo a passo, a gente tem que evoluir nesse sentido, procurar ir nesse objetivo, né? Mas saber que é difícil, né? Eu tô há 12, 14 anos aí estudando espiritismo e até hoje não consegui meu objetivo e por vezes ainda vou ter algumas encarnações ainda para conseguir isso, né? Que é amar Deus dessa forma que a gente ama, sei lá, uma mãe, um filho, uma esposa ou algo do tipo, né? O amor ágape que se fala, né? Que a gente conseguisse entender Deus, né? É, Amar, eu acho que assim, amar é bem mais, acho que está um pouco mais longe de nós, do jeito que você está falando, é quando a gente tiver um pouquinho mais de evolução. Mas quando a gente buscar entender aquelas coisinhas que acontecem na vida e tentar passar da melhor forma, não atrapalhando mais, né? Porque fala assim, dizer que vai chegar uma coisa ruim na minha vida e eu vou conseguir agradecer,
E a gente fala assim, ainda para nós é utopia. É uma coisa que a gente vai precisar chegar. Sim. Mas quando eu procuro entender e levar a vida com menos peso, não sobrecarregar aquilo que já é difícil, né? Buscar uma motivação, uma forma de encarar diferente, a gente começa a trilhar esse caminho. Porque dizer que a gente vai fazer, como você falou, seria mentira, né? Hipocrisia dizer, ah, não, eu já sou tudo isso, eu já faço tudo isso. Não. Mas quando você encara a vida de uma forma um pouquinho diferente, com menos reclamação, né? Com menos peso, tentando tirar o peso daquilo que a gente sabe que é ruim e que a gente precisa passar. O que a gente precisa entender é, reclamando ou não, eu vou ter que passar. É meu, né? Deus não vai tirar. Deus vai me auxiliar e fazer com que eu consiga passar. Então, quem precisa buscar a melhor forma de passar isso sou eu. Ajuda a gente que tem, Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Deus é bom, ame, eu o ame ou não, ele gosta de mim do mesmo jeito. Sim. Quem, Acima de tudo. quem precisa buscar esse entendimento sou eu. Eu não preciso amar a Deus, eu preciso entender como funcionam suas leis e não culpar ninguém por aquilo que está acontecendo na minha vida. Já é um caminho, já é um grande peso que a gente tira, né? A forma de encarar as situações da vida. Então as coisas pesam quando a gente não consegue encarar, quando a gente encara de forma, como a gente falou, com cara fechada, né, com mau humor, quando eu levo isso para o meu dia a dia, para as pessoas que não têm culpa nenhuma do que está acontecendo. Né? Quando eu conseguir fazer isso, eu começo a trilhar um caminho, eu estou já no caminho para começar a entender isso. Aí o amar a Deus vai ficar muito mais tranquilo. É, a gente agradece tudo que ele fez de bem pra gente, né? As enrascadas que ele já me tirou, todas as coisas boas. Mas assim, uma que a gente não consegue mentir, né? Não adianta eu falar que eu amo Deus, porque ele sabe de tudo. Então, se a gente partir do pressuposto que eu me enganar falando que, ah, não, eu amo a Deus, eu amo. Eu sei que o sentimento não é esse, né? E outra, a gente, igual você falou, entender o que é Deus, né? O quem é, né? Quem é não, o que é muito complicado, né? Para você amar. E a lei de Deus, que a gente sempre cita, né? Que é a lei, todas as leis. Se você falar assim, ah, eu amo a lei de Deus, agora como a gente está nessa vida terrena, nessa vida material, ainda não me conscientizei ainda que eu amo essa lei, que eu acho tudo correto, porque na verdade a gente não sabe de tudo. Então a gente tem que confiar, né? Tem que confiar e seguir o caminho. Mas o objetivo é esse. Mas O não dá passo que pra Deus. o passo que você está falando da fé é esse. A fé é um mecanismo que me auxilia. Né? Porque a gente fala assim, o que é ter fé? Algumas pessoas falam assim, eu tenho fé em Deus. Tem fé em Deus? E por que não faz a vida diferente? Por que reclama das coisas que acontecem? Por que ainda tem dúvida nas coisas que acontecem? Ah, não, eu tenho fé. Não tem. A fé em Deus é quando eu fazer essa associação, né, de que eu sou grato pelas coisas que me acontecem, que eu entendo que tudo isso que está acontecendo na minha vida, de uma forma lógica, eu preciso usar a lógica, eu preciso usar a razão, eu preciso usar o raciocínio de ninguém tem culpa, não é tudo que está acontecendo na minha vida é culpa de alguém. O que eu tenho? Quanto é o meu dedo nisso? Por que não é meu? Por que eu não sou culpado? Por que tem de ser alguém? Né? Então, quando eu começar, como você falou, eu começar a entender assim, não, Deus, apesar de eu não entender Deus, o Deus que eu quero, o Deus que eu gostaria que existisse, é um Deus sábio, perfeito? Deus é sábio. É um ser de muito amor. Deus é um ser de muito amor. Agora é um ser justo. Justiça tem que existir. É o que as pessoas mais falam na vida. Ah, justiça, clama por justiça. Nós queremos justiça. Se nós queremos justiça, clamamos por justiça, a justiça está acontecendo
acontecendo na nossa vida. Para que eu esteja passando por algo ruim, para ser justo, Deus não pode me dar uma coisa que eu não mereça. Perfeito? Perfeito. Então Deus é justo, é amoroso, é sábio. Então o que ele está me dando é merecido. Opa, começa a encaixar aí. Eu mereço? Mereço. Ah, mas eu não lembro. Não importa se eu lembro ou não lembro. Se eu entendo que Deus é justo, o que está acontecendo na minha vida é justo. Ou eu acredito que Deus é justo ou não acredito. Então, quando eu chegar no entendimento de que ele é justo, então o que acontece na minha vida é justo. Opa, é o início. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a entender mais isso, tentar não errar mais, né? Não complicar mais isso e tentar tirar isso do meu caminho. É isso que ele está me permitindo. Não é que eu seja 100% bom hoje, mas que eu comece a encaixar a minha vida, entender porque eu estou aqui, que isso que está acontecendo ainda é falta de conhecimento, eu preciso conhecer mais, eu não preciso reclamar, eu preciso entregar na mão dele, já que ele é tão sábio assim, ele sabe o que está fazendo comigo e não vai me deixar sozinho. Seria uma sacanagem. Ele me largar, me abandonar. Então ele não abandona. Então se ele não abandona, ele está comigo. Se ele está comigo, ele vai me ajudar. Eu tenho que fazer a minha parte, mas ele pode me orientar. Posso pedir essa orientação, Deus? De como que eu posso fazer, já que eu não sei como fazer? Tem como me dar uma orientação? Tem. Como que eu vou saber essa orientação? Eu preciso, né, buscar ali um contato para que eu receba essa informação. Mas eu tenho certeza que ele não vai me abandonar. Ele não vai me largar no fogo. Ele não vai me jogar. Ele quer que eu vença, mas não na marra. Ele quer que eu vença no entendimento, na razão. E eu tenho capacidade para raciocinar, para ter a razão. Então, se eu tenho, eu posso conseguir. Eu consigo fazer, eu vou fazer. Da mesma forma que eu imagino assim, né, que quando a gente era criança, eu não entendia muitas coisas que os pais da gente faziam com a gente. E hoje, com o amadurecimento, a gente consegue entender, né, principalmente depois que você se torna pai. Então, eu imagino isso, né, que eu estou na infância e que ele faz um monte de coisa que eu não entendo ainda, mas no meu amadurecimento espiritual, com certeza eu vou entender. Então, seria essa a minha fé, né? A minha fé. Eu acredito nisso. Então, eu luto por isso. Mas tô, acho, na fase da adolescência ainda, que a gente de vez em quando se revolta com o pai e com a mãe. Então, Mas na adolescência, sinal que já caminhou um pouco, é, né? Que é, já tem um é, caminho aí. Que falta, como diz, não falta muito, faltam os encaixezinhos, né? é, Que eles falam assim, vou falar de você, né? Quando você entrou lá no centro revoltado, que não queria, que estava querendo buscar alguma coisa, fala assim, quanto evoluiu isso, né? sim, E sim. não faz muito tempo. A gente fala assim, então dentro disso já se está um caminho, né? Então, eu falo, a gente Certeza. precisa, né? Assim, eu tenho que falar, a gente precisa de um pouquinho mais de boa vontade. O caminho a gente já sabe, muitas das coisas já nos foi ensinado. O que que falta? Falta colocar em prática, né? Um pouquinho mais. Não, vou forçar um pouquinho mais. Amanhã eu vou dar mais um passo, né? Nisso. E aí, como diz, e fazer mesmo, não deixar para outro dia, não deixar para semana, não deixar para o mês que vem, deixar para o ano que vem. É, Eu posso e eu vou fazer mais um pouquinho, eu vou um pouquinho mais além. Eu vou pôr mais 1 quilo de cada lado desse halteres aqui para mim, o meu braço crescer. aguentar um pouquinho mais. Eu vou aumentar um quilinho a mais, né? Então amanhã eu vou dar um passinho a mais na busca da minha melhoria. E se parar para pensar, né, no que você falou, há 14 anos atrás, procurei o espiritismo por problemas que eu passava, que muitas vezes, hoje em dia, consigo entender que aqueles problemas me trouxe até aqui, né? Então, teria que ser grato por aquelas dificuldades que eu passei lá atrás. E sou grato por isso, né? Por estar aqui. Mas hoje Eu a gente passa só, por outras dificuldades e assim vai seguindo a vida. é só tendo um pouquinho desse entendimento já é gratidão, porque fala assim, a gente fala gratidão não é chegar e falar, Deus, obrigado, 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 apenas É, isso. Gratidão é eu ter o sentimento e falar, nossa, quanto eu evoluí, sim, nossa, que lugar eu estou chegando. Isso é uma gratidão, isso é uma forma de agradecer, né? Porque né? o tipo de palavra, a forma que eu
consigo, me mostra, não significa que seja, por isso que você falou, né? Não adianta ficar falando eu te amo, Deus, que ele vai saber que não é verdadeiro. Mas quando eu faço alguma coisa e fico feliz por ter conseguido, e levo, né, ali o pensamento, entendendo que tem um ser maior acima de mim, ao meu lado, é uma forma de gratidão, é uma forma de agradecimento. E de alguma forma ele me fez fazer essa coisa boa, né? Então, um remédio amargo lá atrás, mas hoje em dia eu consigo passar alguma coisa para alguém melhor do que conseguiria sem ter passado por aquilo lá atrás. Interessante. Espero que tenha esclarecido dúvida de um monte de gente aí também, que deve pensar igual, né? Porque é uma dúvida existencial isso aí, né? Falam que você tem que amar, que você tem que amar, que você tem que amar, e no fundo, que a gente não sente isso. Mas é igual você falou, né? Pelo menos se você se sentir bem de fazer o bem hoje, é porque lá atrás você teve o remédio amargo de Deus que te transformou na pessoa boa que você é hoje, ou não uma pessoa boa, mas uma pessoa melhor que você é hoje do que era lá atrás. Você falou em dúvida, né? Que se ficou alguma dúvida, ou as coisas que a gente vai falando pintou uma curiosidade sobre alguma coisa, aproveitem, né? Envie para nós as perguntas para que a gente possa estar respondendo, porque às vezes a gente faz o evangelho ou a pergunta vem de um, mas às vezes a pessoa fica lá com a sua dúvida e às vezes não tem coragem de mandar. Manda, como você falou, né? No meu pessoal ali, no Facebook, né? Quem tem telefone ou WhatsApp, a gente recebe e manda a sua questão, né? Não fique na ideia de que a minha pergunta é boba. Não, a gente coloca aqui, responde, não fala de quem é, de onde veio, a gente só tira a dúvida. Responde. Isso aí. Seja. Tem que encerrar, né, Oswaldo? Sim, e eu falei assim, né? Se a gente conseguisse o evangelho, mas já estava alguém avisando que a gente não ia conseguir, mas ele fica aqui para a semana que vem e algumas dúvidas foram tiradas e mais algum ensinamento apareceu. Então nós vamos encerrar levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse estudo, por tudo que nos foi ensinado, por tudo aquilo que foi falado, que de alguma forma possa nos atingir, fazendo uma mudança, como a gente falou, que a gente consiga, né, daqui a pouco já colocar em prática, já ir colocando no nosso dia a dia, forçando um pouquinho mais para que a gente consiga, de alguma forma, ser grato a Deus por tudo que nos acontece, por tudo que de bom é impossível a gente dizer que não existe nada de bom, por tudo de bom que existe na nossa vida, que nós recebemos todos os dias, que a gente consiga, né, de alguma forma, elevar o pensamento a Deus e dizer obrigado, Deus, por essa oportunidade de aprendizado. E assim, nós vamos pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem, as correntes médicas, as correntes passistas, todas as correntes que nos visitam em toda a nossa live, como diz o nosso irmão, na nossa sala virtual, onde todos se encontram, no recinto de cada um, onde os familiares, os espíritos afins se aproximam para junto de sua família estudar esse evangelho e aprender junto, trazendo aquilo do mundo espiritual que pode nos favorecer. Então, essas correntes médicas, passistas, dando um passo espiritual em cada um participante dessa live, as correntes médicas do espaço também, dando o seu passo espiritual, colocando sobre as águas, que cada um disponibiliza o seu recipiente de água que existe no seu recinto, que essas correntes possam colocar ali o remédio para a necessidade de cada um que vive nesse recinto, nesse ambiente, e que possa usufruir dessa água como remédio e auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Não esquecendo das nossas irmãzinhas, Ivete Ruiz, Martinez e a nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que ainda continuam em tratamento, e todas aquelas outras que não colocaram o seu nome, que não nos contaram que estão passando, mas que no seu íntimo, ali no seu silêncio, no seu recinto, leve seu pensamento a Deus, a Jesus e a essas correntes espirituais para receber também o remedinho
nessa noite para a sua necessidade, para a necessidade de cada um de nós. E pensando também naqueles irmãozinhos que não estiveram presentes, mas que aquele que está presente eleve o seu pensamento até ele, para que eles também nessa noite possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o nosso momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, todos juntos, com um pensamento só, vibrando em favor daqueles mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até ele, levando até eles as nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, os hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Seja. E assim seja. Obrigado, Senhor. Então, boa noite a todos. Que a paz de Deus, o amor de Jesus fique com todos. Até semana que vem, Oswaldo. Fábio, uma boa noite, uma grande semana a todos que estiveram presentes. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Sim, seja.